semanas serão as piores até então. E já tivemos inúmeros mortos no Brasil. Então, Benja, eu acho que é muito complicado. Eu respeito todos os pontos de vista, respeito também até quem queira voltar, mas eu acho um absurdo. Eu, particularmente, acho um absurdo, Benjamin. Eu quero ver quando acontecer, e eu rezo muito para que não aconteça, mas diante desse risco que a gente está vendo que pode ocorrer, se algum jogador se contaminar e, consequentemente, morrer, quem vai assumir esse BO? Quem vai assumir essa responsabilidade para que diga, olha, eu fui a favor da volta? Aí eu quero ver todo mundo tirando o corpo fora. Então os presidentes de clubes que estão, por mais que o Flamengo também esteja aí, de fato, o Flamengo está muito cauteloso. Aí aconteceu de uma maneira totalmente diferente, Benja. Lá a curva era descendente, já tinham estabilizado a doença. E querendo ou não, a gente vai precisar voltar a trabalhar, o mundo vai precisar girar da forma como era antigamente, até com o vírus aí, porque até todo mundo tomar uma vacina, quando essa vacina for inventada e descoberta, até todo mundo conseguir se imunizar, a gente vai ter que conviver com esse vírus. Só que o grande problema é não haver uma contaminação geral para, inclusive, sobrecarregar leitos de UTIs. Para a gente não ter que jogar responsabilidade na mão dos médicos, deles escolherem quem vai viver e quem vai morrer. É esse o grande problema, é isso que as pessoas não entendem, que existe uma chance muito grande de contaminação, isso daí é fato, é evidente. Só que o grande problema é justamente todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. Esse é o maior X da questão. A gente vai querer jogar na conta dos médicos a responsabilidade de escolher quem vai viver e quem vai morrer? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, isso é revoltante. Eu sei que agora devem estar me xingando pra cacete na internet, mas não tô nem aí. Eu tô aqui pra dar a minha opinião, isso daí é uma vergonha. A única coisa que eu vou divergir de você é falar, é médico, meu ortopedista não pode falar. Não, pode falar sim, o médico pode falar, o médico tem embasamento. Não é porque ele é... Eu não disse que ele não pode, eu falei que ele não tem o embasamento que tem o infectologista. Ele não pode, até porque... Não, eles têm embasamento, até porque eles vão atrás de números, de pesquisas, eles conversam. Quem faz os protocolos, o doutor Tanuri também está fazendo os protocolos de segurança do Flamengo, ele não é infectologista. Quem está cuidando dos protocolos de segurança da Federação Brasileira de Futebol é o doutor Moisés Cohen, que é ortopedista. O médico que eu ligo todo dia, dia sim, dia não, o meu médico, para saber o que eu faço, o que eu não faço, também não é. Então, o fato de ser, não precisa para isso. Só isso. Ô, Flavinho, eu fiquei meio surpreso, Flavinho, porque na quinta, na sexta, a gente dá a notícia que o prefeito do Rio havia sugerido para não ter treinos. No sábado, muda. No domingo, autoriza. E na segunda já se fala até a volta do campeonato dia 14. As coisas estão rápidas, dinâmicas, hein? Pois é, no dia 11 de março, a NBA, que é um dos maiores campeonatos de esportes do mundo, não estou mais brincando aqui agora, estamos falando com seriedade, né? sem ironia nenhuma, é um dos campeonatos de esporte esportivos que mais movimenta dinheiro e gente no planeta, até pela quantidade de jogos e tudo mais. No dia 11 de março, por conta do primeiro caso de coronavírus, o campeonato foi imediatamente suspenso. 11 de março. Hoje o Sormani traz essa informação de que há essa possibilidade de voltar com todo mundo confinado num complexo hoteleiro em Orlando, onde dá para você realmente controlar com todos os recursos que os Estados Unidos têm, recursos financeiros, tecnológicos e tudo mais, dá para você tentar transformar aquilo num ambiente controlado. NBA. Fórmula 1. Campeonato Mundial de Fórmula 1, no dia 15 de março deveria ter realizado a sua primeira etapa, ontem deveria ter feito a 7ª em Mônaco, não tem data para começar. 500 milhas de Indianápolis, era para ter sido realizada ontem essa corrida, também foi adiada para setembro se acontecer. Campeonato Mundial de Motociclismo, a MotoGP não começou. Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para o ano que vem. Champions League, ninguém fala em voltar.
Conmebol não fala em voltar com a Libertadores, não marca data, não faz previsões. Torneio do Wimbledon de tênis já foi cancelado. Enfim, diante de todo esse quadro do esporte mundial... Oi, desculpa? Não, da Conmebol, o presidente da Conmebol falou agora há pouco, daqui a pouco nós vamos colocar assim, já começa a cogitar uma volta, daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo. Ok, então vamos lá, cogitar uma volta, mas tudo bem, tá suspenso cogitar uma volta. Pelo que nós estamos vendo aqui agora, diante de todo esse quadro esportivo mundial, quem vai dar o grande modelo da retomada do esporte ao resto do planeta, quem vai fornecer com toda a sua tecnologia, com toda a serenidade, num momento ótimo pelo qual passa o Brasil, é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Não é? Que certamente vai garantir aos atletas e funcionários do Resende, da Portuguesa Carioca, na Ilha do Governador, do Volta Redonda, do Madureira, em Conselheiro Galvão, né? Todos os protocolos de segurança parecidos com os do Flamengo sejam cumpridos, que esses jogadores, atletas, comissões técnicas, funcionários dos estádios permaneçam em confinamento durante bastante tempo, sejam testados praticamente todos os dias, para que o glorioso futebol do Rio de Janeiro sirva de exemplo para o mundo. Rio de Janeiro, que é uma cidade que não consegue entregar hospital de campanha. Vai acabar a pandemia daqui 3, 4 meses e os hospitais de campanha não foram entregues. Rio de Janeiro que não consegue determinar o que deve abrir e o que deve fechar. E que tem um prefeito que hoje resolveu também, você está falando da velocidade, né, Benja? Resolveu abrir os templos, igrejas, porque considera que também rezar é atividade essencial. O Brasil, cara, é um manicômio que é dirigido por malucos, por pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo. O Flamengo, a gente fala muito do Flamengo porque o Flamengo lidera um pouco esse movimento e parece, como eu disse anteontem, que pertence a um universo paralelo ao Principado da Gávea, né, cuja capital fica em Vargem Grande, onde tudo funciona perfeitamente e onde o Flamengo acha que saindo do seu Principado vai encontrar a mesma situação, as mesmas condições. Olha, acho que todo mundo já usou os adjetivos que tem de usar: absurdo, temerário, é perigoso, é irresponsável, é leviano pensar em voltar o futebol ainda mais na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que vive o começo do pico da doença. É realmente uma irresponsabilidade total, né? E eu fico espantado com o grau de desenvolvimento que o Rio de Janeiro atingiu, já que está conseguindo voltar a fazer, já está marcando a data da volta do futebol, né? Num planeta que cancelou os Jogos Olímpicos. Parabéns ao Rio de Janeiro, todo mundo aqui realmente muito desenvolvido, muito mais inteligente do que qualquer médico, etc. E para finalizar, Benja, o presidente da federação é médico, o presidente do Vasco é médico, ok. Eu acrescentaria, né, para a gente tentar entender a capacitação deles, né, a sua capacitação, não a sua, Benja, deles, que o Dr. Bumbum também é médico e o Dr. Rei também é médico. Mas aí não podemos discutir, não podemos discutir capacidade deles como profissionais da medicina, pelo amor de Deus. O Dr. Bumbum não era médico, não. Não vamos era médico, sim. As coisas. Por que não podemos discutir? Se tem um médico, Benja, se quase todos... Não estou misturando as coisas. Eu acho que é pior ainda saber que o presidente da federação é médico e o presidente do Vasco é médico. Esses caras são médicos, esses caras têm formação científica, teoricamente, né? Estão vendo o que está acontecendo, estão vendo e defendem isso. Então eu os coloco sim na mesma prateleira, como vocês dizem, de outros médicos que eu olho e falo assim, pô, que belo médico, o Dr. Bumbum e o Dr. Rei, entendeu? Porque não é possível um médico
um médico defender a volta do esporte coletivo numa cidade como Rio de Janeiro, no momento em que nós estamos, no momento pelo qual nós estamos passando. Você me desculpa, né? Eu jamais aceitaria uma receita de aspirina do médico presidente da FERJ, que eu não sei o nome, e do médico presidente do Vasco da Gama, porque esses caras estão simplesmente assumindo uma posição que é de total irresponsabilidade. É uma opinião sua, Eu não concordo. Sim, claro que é minha. Até porque há vários médicos que têm opiniões diferentes. Né? A gente próprio tem visto na televisão durante essa época toda, os próprios infectologistas que o Mano fala, tem infectologista que defende uma coisa, tem infectologista que defende outra. Agora, eu não vou aqui questionar a capacidade profissional de cada médico deles, porque aí não vou fazer isso. E só para lembrar, mano, o pessoal tá lembrando que o ex-ministro da Saúde não era infectologista, era ortopedista também. O Mandetta era ortopedista. Mas aí que tá, só um parênteses. Silva Júnior. Eu respondi... Não, mas peraí, eu respondi esse tweet, inclusive, ele era de fato aí ortopedista, era o Mandetta. Não, tem que vários. Ele tá se referindo. Porém, o próprio Mandetta, que era ministro da Saúde, Benja, ele estava amparado por um corpo de infectologistas, ele acabava de citar. Como você citou, por exemplo, o Moisés Cohen, todas as vezes quando ele vai citar alguma coisa a respeito do protocolo de segurança aí da Federação Paulista, ele também cita discursos de infectologistas, mas aí que tá, Benja, o que eu e o Flavinho estamos colocando é o grande problema, por exemplo, de um médico que às vezes não é infectologista, combater com um argumento talvez aí simplório, um médico infectologista. Eu respeito, eu não estou questionando aqui a qualidade médica de ninguém, mas um ortopedista, Benja, para falar a respeito de uma epidemia, ele não tem o mesmo embasamento de que um infectologista. Isso daí é óbvio, é evidente. Mas eu não sei aqui... Eu não estou aqui defendendo, porque eu também acho que a volta do futebol agora, 14 de junho no Rio de Janeiro, acho extremamente... Beija, é a mesma coisa que o infectologista querer falar a respeito de joelho, cara. É que ninguém... Mano, desculpa, mano, você tá errado. Hoje, essa pandemia apareceu, veio aqui, puf. Não são só infectologistas que estão falando. É óbvio que os outros tipos, as outras especialidades médicas também conversam e tiram informações com infectologistas. É isso que eu falei. Eu não acredito, aí não é uma informação, é uma opinião. Eu não acredito que até mesmo para voltar aos treinos, não é possível que o Aferj, o Flamengo, o Vasco, seja lá quem for, não tirarem informações com algum infectologista. Não acredito, não é uma informação, é uma opinião. E repito... Você não acha muito estranho, Benji, em 3 dias mudarem radicalmente o posicionamento? Sim, você sabe por que mudou. Isso não é questão... A gente sabe por quê, mas isso é pressão, cara. É óbvio que é pressão. Ninguém muda da água pro vinho, do dia pra noite. Então a questão... mas não estou discutindo aqui a capacidade médica do Campelo. O Campelo, por exemplo, até onde eu sei, é um médico conceituado no Rio de Janeiro, um ortopedista conceituado, com clínicas e tal. Ô, Silva Júnior, por que tem essa pressão, por exemplo, no futebol carioca para a volta e não tem no futebol paulista? A gente não vê Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, os 4 grandes, pressionando. Pelo contrário, aqui parece que há um acordo que quando um voltar, volta todo mundo, ninguém volta na frente. Por que essa pressão, essa vontade de antecipar tudo só no futebol carioca? Eu tô achando muito estranho também, viu, Benja? Assim como os demais companheiros, por causa dessa mudança repentina de postura e de opinião. Passou-se o final de semana e os casos continuam muito grandes, subindo cada vez mais no Rio de Janeiro, e a postura agora apresentada é de apressar uma volta do Campeonato Carioca. Mas a gente tem que considerar também outros aspectos. O que a gente vê em rede social, a maneira que as pessoas estão banalizando essa situação de pandemia, foi o que o Flavinho disse. Tudo foi cancelado, Jogos Olímpicos de Tóquio para o ano que vem, a Fórmula 1 cancelada, né? A NBA querendo voltar com todo o cuidado do mundo. Já temos 2 rodadas do Campeonato Alemão realizadas com todas as medidas preventivas, tudo muito levado a sério. E eu fico chateado, para não dizer outra palavra, para não usar um termo chulo aqui,
em ver o que as pessoas que viraram especialistas em tudo, infectologistas, mestres da medicina, mestres da política, simplesmente banalizando o que está acontecendo no planeta, colocando um percentual, mas é um percentual pequeno de mortes. Gente, já em números oficiais, porque na prática esses números podem ser bem diferentes, daqui a pouco a gente vai bater 500 mil de mortes no planeta e aqui no Brasil, as pessoas levando essa situação de pandemia de forma banalizada, politizando tudo, cada um defendendo o seu lado, porque gosta daquele candidato, porque gosta ou não gosta do presidente, porque gosta ou não gosta do governador do Rio, porque gosta ou não gosta do prefeito de São Paulo, e atropelando tudo. Eu quero saber, quem está acompanhando aí o programa, se alguém de vocês aí já teve experiência próxima com essa doença. Já tiveram? Alguém que perdeu a vida ou alguém que passou apertado por não achar vaga em hospital porque precisava de UTI? Gente, vamos levar a situação que está acontecendo no planeta inteiro a sério e respeitar as autoridades de saúde. É simples assim, sem atropelar, sem passar o carro na frente dos bois. O futebol vai voltar, a gente quer que ele volte. Eu adoraria aqui estar conversando com todos, falando aqui de mais uma vitória do Flamengo, ou de um erro de arbitragem, né? De uma entrevista polêmica após jogo de um treinador. A gente adoraria estar aqui debatendo e discutindo o futebol. Não tem nada a ver. Cada bobagem aqui é só pegar nossa hashtag. Ah, vocês não têm o direito de transmissão do Campeonato Carioca. Então peçam para paralisar a Bundesliga. Vocês estão confundindo tudo. Vocês estão confundindo tudo, levando tudo para o lado da política. Gente, na Alemanha as coisas foram feitas passo a passo, gradativamente, e os cuidados permanecem. São 362 ou 368 pessoas envolvidas em cada partida nos estádios, nas arenas, no campeonato alemão, com todos os cuidados. Os jogadores no banco de reservas, com distanciamento, usando máscaras. As pessoas responsáveis, os integrantes dos staffs nos estádios da Alemanha também, respeitando tudo. Aqui tudo se banaliza e tem gente que fala, não, mas os números não são esses. Tem gente especialista em tudo e não conseguem levar a sério uma situação que não acontece há mais de 100 anos e que eventos esportivos importantes em todo o planeta ou foram cancelados ou foram adiados. É isso que eu fico inconformado. Entendeu? E a gente vai continuar lendo. Eu estou igual mano também. Quer xingar, xinga. Eu não estou nem aí. Eu respeito. Eu vi de perto pessoas doentes com a Covid-19. Então, por favor, não banalizem. Vamos com calma, vamos devagar. A gente sabe da situação econômica dos clubes, da necessidade de clubes, de empresas em todas as esferas da sociedade, de voltar a uma vida normal, de voltar a produzir, de voltar a girar dinheiro. Porém, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois e ir devagar, gradativamente. Quanto mais se banalizar essa doença, essa pandemia no Brasil, mais difícil vai ser a gente voltar com o futebol à normalidade. É isso que eu penso. Ô Pascoal, o debate ferve no nosso Twitter, mas eu não vou ler mais mensagem nenhuma, porque eu não vou ler mensagem do Twitter sobre esse assunto, porque está levando para questões políticas e o programa não é político, né? Política no Brasil virou futebol, né, meu? Parece clássico, né? O cara que torce pro A não pode ouvir o B não pode ouvir pro A, então eu não vou entrar na questão política. O que eu quero entender, Pascoal, é por que o futebol paulista não está, ou se está tendo uma pressão, eu não sei. Mas você conversa com os dirigentes, né? Ninguém fala, não, tem que voltar, ninguém. Todos têm o pé no chão, ninguém fala, o que eles falam é o seguinte, vai voltar quando der, volta todo mundo. E por que no Rio, no futebol carioca, tá esse clima hostil? Eu queria que você me explicasse. E outra coisa, Pascoal, as pessoas, coloca os caras no ar. Eu vou falar um negócio para você, amigo. Nós estamos tentando colocar todo mundo no ar. Ninguém quer falar, Pascoal. Ninguém quer falar. É tudo via nota oficial. Então, eu não tenho culpa, Pascoal. Eu não posso falar pelos outros.
A gente não pode falar pelos dirigentes se eles não quiserem se manifestar. Mas a gente pode emitir a nossa opinião. Nós temos, né, opinião e somos pagos para isso. Você falou, no Brasil tudo se politiza, né? Tudo se transforma em rivalidade do A contra o B, do C contra o A, enfim, essas rivalidades que acontecem. O Flavinho tinha dito isso a semana passada, eu também disse, eu acho muito ruim quando o futebol se mistura com a política. Acho muito ruim. Não acho salutar para o futebol e não acho nem salutar para a política. Né? Porque mostra um lado do clube, ó, esse clube está alinhado com este aqui, aquele clube está alinhado com aquele outro ali. E futebol não é isso. Futebol é uma disputa dentro do campo, futebol é lazer para quem vai acompanhar uma partida, mas é profissão para quem está dentro do campo. Então é diferente isso. Quando as pessoas começam a confundir essa coisa do lazer com o lado político, eu acho que foge do controle. E é isso que a gente está vendo nesse momento. A politização até da volta do futebol, não estou falando volta ao futebol, estou falando volta aos treinamentos no Rio de Janeiro. Na volta aos treinamentos a gente já está vendo essa politização. É só você ler aí, como você disse há pouco, como o Mano falou, Silva, o que as pessoas mandam a respeito dessa situação. Então as pessoas, como a gente sabe que quando politiza a coisa, vira essa um contra o outro, esse aqui contra aquele contra aquele, acaba virando confusão. E eu não gosto disso. Eu não gosto disso, não acho isso salutar para o futebol, não acho isso salutar para o país. Ponto. Quanto à possibilidade, você falou, o futebol do Rio de Janeiro está querendo voltar antes que os outros. Os contatos que eu tenho dos presidentes de clubes de São Paulo e do presidente da Federação Paulista de Futebol, é que eles combinaram em duas reuniões, nas duas últimas reuniões, que volta todo mundo junto. Dentro de um padrão e todo mundo junto, com as mesmas normas estabelecidas para todos, as mesmas datas para todos. É um acordo dos clubes do Campeonato Paulista da primeira divisão, que essa primeira divisão foi ampliada para a Série A2, para a Série A3 do Campeonato Paulista. Então todos voltarão dentro do mesmo patamar. Ponto. Sabe que me estranha tudo isso, né? É a CBF não ter nenhum tipo de posicionamento. O corpo científico da CBF não se manifestar a respeito. E o futebol é brasileiro. O futebol é brasileiro e a CBF não tem nenhum tipo de posicionamento. A Federação do Rio de Janeiro tem, o Rubinho é médico, fez lá um protocolo. Mas aí vai o meu questionamento. Quando voltar, todos estarão concentrados, todos ficarão 10 dias, uma semana, como na volta do futebol alemão? Então, é uma pergunta que fica. Quando voltar, todos estarão reclusos para entrar em campo? Os árbitros serão testados? Os maqueiros serão testados? Os gandulas serão testados? Na Bundesliga foram. Todos serão avaliados pelo corpo médico para poder entrar em campo e executar o que precisa ser feito, não só jogador de futebol, mas de uma forma geral todos aqueles que estarão em campo. A necessidade, o Benja, eu respeito muito quando o cara vai botar o sapato e sabe onde é que está apertando o calo. Já ouviu falar essa frase? Cada um sabe onde aperta o calo? E é exatamente isso que está acontecendo. Está apertando o calo. Quando aperta o calo, precisa terminar o campeonato, porque precisa da verba da emissora de televisão que transmite o campeonato. Eu preciso começar o outro campeonato, porque precisa da verba do outro campeonato. Muito embora o Flamengo não tenha acordo com a emissora de televisão que transmite o campeonato carioca. Tanto que os jogos do Flamengo não são transmitidos. Mas é o Flamengo quem está iniciando esse processo para a volta do futebol. Eu acho muito estranho, não gosto de politização no futebol e acho que o calo está apertado. O calo está apertado, o sapato está apertando muito. Então, todo mundo começa. É aquele negócio, Benjamin, já que no Rio de Janeiro tem praias maravilhosas, como a Praia da Barra, tem ali em frente aos canais Fox Sports, um lugar sensacional. Quando a água bate no queixo, tem que começar a nadar, porque senão se afoga. Olha, eu tô aqui, eu tô acertando aí, talvez nós vamos ter um convidado muito importante para falar sobre isso aí. Eu tô vendo aqui se eu acerto aqui, por isso que eu tô olhando muito pro celular. Mas, ô Sormani, por que você acha que... onde está a diferença em querer voltar tão rápido o futebol paulista pro futebol do Rio de Janeiro? Qual é o motivo?
acho que eu já falei aqui várias vezes, né? O Flamengo está desesperado, né, Benja? O Flamengo não pagou, mandei para você ontem. São 3 milhões e 300 mil reais que o Flamengo tem que pagar ao Santos, referentes à transferência do Gabriel, e o Flamengo não pagou até agora, o Santos já cobrou. Escuta, eu preciso da grana. Não, aguenta aí que a gente vai pagar, tal. Pelo menos é o que eu li nas notícias, que saiu no Globo.com, se não estou enganado, e passei para você. Eu acho que esse movimento acontece no Rio de Janeiro e não em São Paulo, porque o Flamengo pressiona. Botafogo e Vasco e Fluminense são contra. O Vasco, mesmo tendo ido a Brasília, juntamente com o Flamengo, a postura do Campelo é bem diferente da postura do Landim. Pelo que a gente lê. A gente vê o Landim, eu quero voltar, e ele não quer voltar para o Campeonato Carioca. Sormani. Quer voltar nos estaduais? Pois não. Veja só se seu áudio, por favor, tá ligado aí, porque o seu som não tá bom. Vê se aí seu microfone tá desligado aí, por favor, Sormani. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Enquanto você dá uma checada aí. Ô, mano, por que há essa... Por que há essa pressão, mano? Em São Paulo não tem essa pressão e no Rio tem? Por quê? Ó, e eu tô acertando aqui, ó. Vou pedir, ô Pascoal. Benja, mesmo não sim. Eu tô acertando aqui, olha, nós vamos ter um convidado muito legal para entrar daqui a pouquinho aí. Então, Benja, aí eu me refiro aí à pressão política, cara. Porque por mais que o nosso programa ele fale somente de futebol, eu acho que a gente tem que ficar realmente nessa esfera, mas eu acho que tanto o governo de São Paulo quanto a prefeitura não foram suscetíveis a pressões. Inclusive, ambos já se mostraram aí solidários até com a possibilidade de lockdown. É uma situação aí muito grave que São Paulo vive, assim como o Rio de Janeiro também. São as duas piores cidades hoje em termos de doentes, em termos de mortos, enfim. Então, querendo ou não, eu acho que nesse quesito, o prefeito do Rio de Janeiro, ele tinha um discurso, Benja, que ele mudou radicalmente depois de 3 dias. E foi só o Flamengo e o Vasco irem para Brasília para conversar com o presidente que, na hora que voltaram, mudou radicalmente esse posicionamento. Então, eu acho que está atrelado à parte política. Eu não gosto de falar desse tema, mas, infelizmente, na minha visão, eu acho que existe aí uma ligação muito forte. Fala, Sormani. Agora tá ok aí, Sormani? Então, acabou a bateria. O Benji, é o seguinte, eu estava falando que a impressão que me dá, vendo o posicionamento no Rio de Janeiro, é que isso acontece. A pressão vem do Flamengo. Botafogo e Fluminense estão fora. No sábado, o Montenegro falou aqui, a ideia do Botafogo é não disputar, não quer ser penalizado por não entrar em campo. Ou se tiver que jogar, vai colocar a molecada, porque é um grupo de risco muito menor em relação aos idosos. E o Montenegro chegou até a citar a questão do Paulo Autuori, de 65 anos, uma coisa assim. Não faz o menor sentido eu expor o Paulo Autuori numa situação como essa. Então, Fluminense e Botafogo estão aqui. O Flamengo está aqui, mas o Vasco não está muito perto dele. Porque o próprio Campelo, ele fala assim, não, nós precisamos ver como é que vai ser isso. Como é que a gente vai voltar. Não é assim, voltar por voltar. Então, a gente vê a pressão do Flamengo, porque eu volto a dizer, o Flamengo está desesperado. Acabou de perder o patrocinador Master. Eu li isso daí na internet também. Não conseguiu pagar 3 milhões e 300 mil reais ao Santos, referente à transferência do Gabriel. E ele quer voltar ao Campeonato Carioca, não é por causa do Campeonato Carioca, porque ele quer que comece rapidamente o Brasileiro. Porque começando o Brasileiro, ele vai receber a cota da televisão. Aí é que está o X da questão. Começando o Brasileiro, começa a Copa do Brasil. E aí ele vai receber lá na frente, quando ele entrar, uma cota grande. Então a pressão do Flamengo não é pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Tenho certeza é a maneira de dizer, vai. Me parece que a ideia não é fazer voltar o Campeonato do Rio. Eu quero disputar o Campeonato do Rio de Janeiro para ser o campeão carioca. Não é isso. Ele quer antecipar logo o Rio de Janeiro para começar o Brasileiro, mas de que vai adiantar isso se não começou Minas, se não começou São Paulo, se não começou Rio Grande do Sul, se não começou o Paraná? Ele vai ter que parar e esperar por esses campeonatos para depois começar o Brasileiro? Ou será que o Brasileiro vai começar simultaneamente aos campeonatos regionais em outros estados?
Então eu vejo a diferença para mim se dá porque o comportamento do Flamengo é um e o comportamento dos demais times grandes da região não, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, é outro completamente diferente. Quem me chamou foi o Flavinho? Você que me chamou, Flavinho? Chamei não. Não. Essa é uma questão, eu vou te falar, é uma questão complexa, cara. Tem muita coisa envolvida nisso aí. Realmente, essa pandemia mexeu com tudo, mexeu com todo mundo, mexe com a economia, mexe com a vida. É uma coisa complicada, É difícil, às vezes, emitir opinião de algo, cara, porque aí eu me coloco, às vezes, na pele de um, às vezes na pele de outro. Eu tô adotando uma postura para mim, então mas eu não falo para os outros fazer, porque não é só cada estado que tem uma realidade, né? Cada um tem uma realidade diferente, né? Tem gente que não pode sair, tem gente que sai porque quer, sabe? É uma coisa tão difícil essa que nós estamos vivendo, Pascoal, que às vezes eu no começo eu estava mais radical em relação a algumas coisas, agora não, agora eu tento ouvir um pouco as pessoas. Porque São Paulo é uma realidade, Minas é uma realidade, Curitiba é uma realidade, Porto Alegre é uma realidade, mas a tua realidade é uma, a minha é outra, a da pessoa que está aqui é outra. Cara, é um negócio difícil, cara, é uma coisa complicada. O que me deixa mais chateado de tudo isso, Pascoal, é ver pessoas que podem, por exemplo, fazer festas, sabe? Não tá nem aí. Isso é errado. Agora, as pessoas que precisam sair para trabalhar, o cara que não tem condição, cara. É uma situação tão difícil, cara. Juro por Deus. É difícil, cara. Não é o caso dos jogadores, né? Eu parei de opinar. Com a minha cabeça. Eu opino agora também tentando olhar o lado dos outros. Posso concordar, posso não concordar. Repito, eu estou fazendo a quarentena, mas eu tenho que entender, infelizmente, cada um tem uma realidade, Pascoal. É complicado isso aí, cara. É complicado, cara. Mas eu acho que mas eu acho também que o futebol sei lá, cara, eu não consigo imaginar o futebol voltar no Rio de Janeiro dia 14 de junho. Eu não consigo. Também não. Eu não consigo imaginar. Em contrapartida, faz 2 meses, Pascoal. Em contrapartida, faz 2 meses que toda semana eu ouço. As 2 próximas semanas são as piores. Eu não sei. É uma confusão. Tem Pascoal. sido, né, Bete? A gente fica desnorteado. Hã? Não entendi, Flavinho. E tem sido. Não, as 2 semanas, a gente falou 2 semanas atrás que as 2 semanas seguintes seriam as piores, e tem sido as 2 piores e pode piorar ainda mais, é isso que nós estamos dizendo. O que é importante deixar claro é o seguinte, acho que para todo mundo, né? Quem é a favor da quarentena não é contra o trabalho e a favor do vírus, não é isso. Ninguém é contra o trabalho, todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo. O que as pessoas que são favoráveis ao isolamento e à quarentena pregam é que a gente não deve voltar a trabalhar de uma maneira indiscriminada, porque isso vai fazer com que a aceleração da curva de contágio seja muito grande. Gente, é muito óbvio isso. E depois a consequência imediata são os sistemas de saúde chegando ao colapso, que é o que já está acontecendo em São Paulo, está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, pode ser que não esteja acontecendo em Santa Catarina, mas está acontecendo no Ceará, está acontecendo em Pernambuco, no Pará, no Amazonas. Então, na verdade, não se trata de um embate entre o trabalho e o vírus, aqueles que são a favor do trabalho e aqueles que são a favor do vírus, torcedores de um e do outro. Não é isso. As pessoas querem voltar a trabalhar, mas com segurança. É apenas isso. Só uma observação, viu, Benja? Eu tenho lido alguma coisa aqui na internet que o Botafogo e o Fluminense teriam mudado de postura. Ô, Silva. Mas ô Flavinho, eu também acho que não dá para ter uma volta assim. Vamos voltar, é assim. Mas apesar de achar que é muito precipitado voltar dia 14 de junho, se for, eles não vão voltar também de forma assim, volta.
O Flamengo, no caso, está fazendo todo lá as precauções dele, estão gastando, fazendo não sei quantos milhões de exame, tudo isso. Acredito que o Vasco também deve estar fazendo. Acredito que os clubes menores também devem estar fazendo, porque aí eu acho que ninguém vai poder querer entrar daqui 3 semanas em campo se ninguém está se prevenindo, se cuidando, fazendo exames. Aí, você acha que o Boa Vista tem essa condição, Benja? Sinceramente, você acha que o Boa Vista ou qualquer clube pequeno do Rio de Janeiro tem essa condição? Olha, mano, a partir do momento que eu leio que esses clubes foram à FERJ, concordaram com uma possível volta, tal, o mínimo que a gente espera é que para fazer isso eles estejam fazendo exames e se prevenindo. Porque se não estão, aí sim é uma coisa extremamente irresponsável, cara. O Flamengo, salvo engano, Benja, ele comprou 600 kits aí desse teste do Covid-19 para testar os seus atletas, comissão técnica, pessoas que moram com os atletas, enfim. É um exame extremamente caro, Benja. É uma doença nova e todo mundo sabe que é aquele negócio, oferta e procura. Se você vai num laboratório particular tentar fazer esse exame, ele deve custar uns R$250 ou até mais. Aqui no prédio aí estavam fazendo aí uma campanha para ver se os moradores eram adeptos. Custava R$300 aí um teste. Imagina, por exemplo, Benjamin, você testar. E o Flamengo comprou do próprio bolso, porque o Flamengo está com um protocolo de time europeu. O Flamengo, de fato, ele está seguindo normas rígidas de segurança e de higiene. Agora, sinceramente, Benjamin, os clubes menores, muitas vezes o cara não tem dinheiro para levar laranja para o vestiário. Tivemos um exemplo recente, eu não lembro qual time do Rio de Janeiro que foi, que eles não tinham laranja para chupar no intervalo do jogo. E foi uma matéria que foi, inclusive, abordada por nós dentro do rádio. Então, imagina comprar aí 1 tonelada de kits para fazer testes em jogadores, familiares, pessoas que trabalham com os familiares. É inviável, cara. A menos que a federação arque com esse custo, dificilmente um clube pequeno tem essa condição, Benja. Muitas vezes aí o que você vai gastar com testes aí para terminar um campeonato carioca pode ser superior à quantia que ele vai gastar para pagar a folha salarial dos times. Vamos tirar todas as dúvidas agora, vamos manter um debate em alto nível, porque pelo menos ele atendeu as ligações e falou que entra no ar, porque para todos nós que estamos ligando, ninguém quis. Então estamos ao vivo aqui com o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, ao vivo com a gente aqui no Fox Sports Rádio. Landim, boa tarde, é o Benja. Tudo bem contigo, presidente? Tudo bem, Benja, tudo maravilhoso. Vou tentar aqui me posicionar da melhor forma possível aqui, que eu estou vendo aqui na câmera. Tá bom. Agora tá bom. Você nos ouve bem, Landim? Ouço sim, perfeitamente. Landim, bom, primeiro, obrigado por entrar no ar, porque hoje essa discussão toda com a possível volta do futebol carioca, do Campeonato Carioca para o dia 14 de junho, a gente fala possível porque não é uma certeza, e a gente tenta ligar para todo mundo e ninguém quer entrar no ar, e você foi o único que aceitou. Então, antes de mais nada, obrigado por isso. Ô Landim, o Flamengo quer a volta imediata do Campeonato Carioca? É isso que está acontecendo? Porque a gente ouve falar, o Montenegro participou sábado, falou que é uma pressão do Flamengo, a mídia fala que é uma pressão do Flamengo. Há uma pressão, Landim, para o futebol, para o Flamengo? O Flamengo quer a volta mais rápida possível do futebol? Ô Benja, desde o início o Flamengo tem se posicionado no sentido de atender a orientação das autoridades. Eu tô com problema de som aqui, que eu fico ouvindo o meu retorno. Espera aí, então. Você tá com fone agora? Ou tá sem fone, Landim? Você tá me ouvindo? Tô. Eu tô sem fone. Agora tá ok, Landim. Pode continuar. Eu tinha que ter pego o fone aqui. Pode, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo botar esse fone aqui, se funciona.
É isso aí, é um programa ao vivo, em época de pandemia. A gente tem esses problemas técnicos aí, mas nós já vamos resolver. E o presidente do Flamengo vai participar ao vivo aqui com a gente. O Landim está só arrumando lá o fone. Aqui, enquanto isso, eu estou lendo alguns tweets aqui. Gente do céu, rapaz. Olha, a hashtag FS Rádio Brasil está nos top trends do Brasil hoje no assunto. Mas eu vou pedir, gente, por favor, cara. Não é questões políticas. O programa não tem lado político nenhum. O programa é apolítico. Nós estamos discutindo outra coisa. Nós estamos discutindo uma volta ou não do futebol. Não é porque um gosta de A, outro gosta de B, o outro não gosta de C. Não vamos levar a discussão por esse lado, né, Pascoal? Vamos levar a discussão por outro lado. Se politizar tudo, ferrou. O Brasil está muito... Os nervos estão muito à flor da pele, Pascoal. Muito um contra o outro, né? As pessoas precisam se despir desse negócio de antagonismo tão imediato como está acontecendo. As pessoas têm que olhar muito mais pelo sentido global da coisa, a análise do acontecimento, né? Do que propriamente dizer eu sou contra porque aquele lá é a favor, eu sou a favor porque aquele outro é contra. O a favor pode ter a sua parte que é importante e o contra pode também adicionar fatores importantes para aquele que acha que é a favor. É assim que é. Isso se chama democracia. A democracia tem o lado que uma pessoa entende, mas pode claramente atender uma outra visão e esses dois juntos caminharem muito melhor. É o que se espera, né? De repente, numa democracia, esse caminho ser mais facilmente trilhado, né? Entre as pessoas. Como você disse, esse aqui não é um programa político. Ninguém está discutindo política. Nós estamos debatendo aqui a possível volta do futebol carioca em meados de junho. Então, é uma questão apenas de observação, em meio a uma pandemia. É isso que nós estamos conversando, estamos debatendo. Às vezes com mais veemência, às vezes com a análise dos acontecimentos, os fatos, como eles são apontados, e tudo isso precisa ser observado. E, logicamente, com a presença do presidente do Flamengo, ainda melhor. Com o microfone, olha, perfeito. Essa nota, Agora tá bom, Landim? Agora o Landim tá ok? Landim nos ouve? Agora tá. Obrigado. Perfeitamente, perfeito. Obrigado. Então, Landim, desculpa aí, fica à vontade aí para falar. Aí. Não, faz parte. Landim, então, fica à vontade aí para explicar tudo, o lado do Flamengo, tudo isso que vocês têm feito, por favor. Vai voltar. No momento que foi decidido que a gente ia parar, nós começamos já a nos preparar para voltar. E aí, implementar para fazer a volta deles. E, de certa forma, levamos isso tudo à Federação do Estado do Rio de Janeiro. Começamos todo esse processo de discussão com a Federação, independente do momento que a gente fosse voltar. De forma a tentar criar, um protocolo que fosse um protocolo seguro para todos os jogadores, para todas as pessoas que trabalham dentro do futebol. Fizemos isso com a participação de todos os clubes aqui no Rio de Janeiro, coordenados aí pela federação e pelo presidente, Dr. Rubem Lopes e tal, que estava à frente desse processo. Informamos isso à CBF, que nós já estávamos com esse processo em andamento, colocamos o nosso chefe do departamento médico, o Dr. Márcio Tanuri, para mostrar todo o trabalho que já tinha sido feito e tudo isso, vamos dizer assim, na elaboração desses protocolos, ajudando, inclusive, a que a gente viesse a ter, vamos dizer assim, um bom protocolo para preparação para a volta, independente do momento que fosse a volta. A gente fez um protocolo super seguro e o que a gente tem observado, o Benja, é que, ao contrário do que muitas pessoas ficam falando e tal, que não conhecem os detalhes assim, do que está acontecendo dentro do Flamengo, sim, na primeira leva de testes, por exemplo, nós fizemos 293 testes, cerca de 300 testes, e aí envolvendo o núcleo familiar de todos os jogadores também, as pessoas que estavam vivendo ali em torno dos nossos massagistas,
dos nossos fisioterapeutas, da turma da comissão técnica, todo mundo. Foi importante porque, ao contrário, a gente ajudou a preservar os jogadores. Eu vou te dizer por quê. Hoje nós temos 8 jogadores já com IgG positivo, ou seja, eles estão totalmente imunizados, reintegrados ao grupo. Todos esses jogadores eram assintomáticos, ou seja, eles eram pessoas que estavam com a doença, contaminando outras pessoas e não tinham o menor conhecimento disso. E isso deve estar acontecendo, eu acredito, com vários jogadores. Nós identificamos coisas, por exemplo, Benja, esses jogadores estavam liberados, estavam de férias, eles podiam fazer o que eles quisessem, né? E eles estavam vivendo lá da forma com que eles sabiam, com menos orientação. Então, nós, por exemplo, identificamos que o motorista, por exemplo, de um dos jogadores que leva a esposa dele e ele também para fazer compras no supermercado, às vezes leva os filhos para algum local ali e tal, ele tinha sido contaminado e estava levando o vírus para dentro da casa do jogador. Quer dizer, o fato da gente ter implantado esse protocolo, a gente veio a ajudar que esse problema não se disseminasse ainda de forma maior do que já vinha ocorrendo. Desde então, ou seja, desde que a gente fez a volta, a gente continua testando continuamente, aliás, no dia de hoje nós voltamos a testar os nossos jogadores, né? E mais nenhum deles foi infectado, para você ter uma ideia. Então, assim, nós tivemos vários jogadores infectados antes, alguns deles ainda estavam em período de contaminação de outros jogadores, eles ficaram isolados, hoje eles não estão mais, eles já estão com o indicador de que eles já têm anticorpos e já estão livres totalmente da doença e não estão contaminando mais, estão sendo reintegrados. E outros jogadores passaram pelo processo da doença e nem sentiram, nem souberam, e hoje já estão também totalmente imunizados. O nosso protocolo envolve, inclusive, treinamentos por grupos. Entre os grupos que a gente está fazendo, nós estamos dividindo os jogadores por pequenos grupos. Então, toda essa discussão, só falando assim por alto, se eu tivesse que me estender aqui nas discussões do protocolo, nós íamos passar aqui horas discutindo esse protocolo, sabe, Benja? Mas o que eu acho que vocês, eu peço até a ajuda de vocês como cronistas esportivos e tudo isso, né? Eu acho que vocês estão perdendo, vamos dizer assim, um pouco a oportunidade, é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui, é de mostrar, quer dizer, como o esporte pode contribuir para a sociedade brasileira. Como um bom exemplo que está vindo do esporte e que está mostrando o resultado, entendeu? Poderia ser, vamos dizer assim, propagandeado como, vamos dizer assim, um padrão a ser seguido por todas as outras atividades que a gente tem no país, né? E ser, vamos dizer assim, elogiado. E não assim, pelo fato do Flamengo estar treinando e seguindo um protocolo super rígido, tá certo? Super correto, eu acho que isso aí deveria ser, vamos dizer assim, algo que vocês todos aí que trabalham no esporte deviam estar falando o seguinte: olha, gente, olha o que o Flamengo está fazendo, por que a gente não faz isso na volta? Porque todas as atividades vão ter que voltar um momento, Benja. Por que os cronistas esportivos não mostram? Olha o exemplo que o esporte está dando para o resto das atividades do Brasil. Então, isso eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o prefeito do Rio. Nós tivemos uma reunião no domingo agora, às 3 da tarde, onde a gente pôde debater longamente lá com o prefeito. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Eu falei assim: prefeito, olha, eu acho que o senhor deveria estar pegando se amparando nisso que o Flamengo e os outros clubes aqui no futebol carioca estão fazendo, e nesse momento aqui, capitaneados aí pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, e vender isso como um modelo que todas as demais atividades deveriam, por livre e espontânea vontade, fazer. Quando a gente fala do protocolo, assim, e aí o próprio prefeito nesse domingo comentou conosco,
que pelo lado técnico, e ele disse que tinha debatido extensamente no dia anterior com a comissão dele lá, que é a comissão de notáveis lá dos médicos, eles consideraram irretocável o protocolo desenvolvido pelo Flamengo. Ele até citou um médico que falou, olha, o que vocês estão fazendo é muito a mais do que seria necessário. Na nossa percepção, vocês estão indo muito além daquilo que seria necessário. Puxa, então por que? Isso que eu não entendo. Por que não usar isso, vamos dizer assim, e tentar pegar esse exemplo que o futebol está dando para aí sim cobrar das outras atividades que existem, quer dizer, que implementem coisas semelhantes no processo de volta delas, entendeu? Esse aqui é o meu ponto que eu queria, pelo menos inicialmente aqui, comentar com vocês. Mas estou aqui à disposição de responder qualquer pergunta de vocês, bem, qualquer coisa. Estou aqui à vontade aqui. Aliás, então, fazendo propaganda aqui do manto novo, que está lindo, viu? Que acabou de sair. E de novo, aqui, vou te agradecer, tá lindo porque demais. ninguém quer entrar no ar. O único que quis foi você. Pascoal, o Landim falou, pode perguntar que ele responde. Então cada um faz a pergunta aí pro presidente do Flamengo ao vivo no Fox Sports Rádio. Eu agradeço muito a presença do presidente do Flamengo aqui, porque nos dá a oportunidade de conversar com ele diretamente a respeito desses pontos que nós entendemos que ainda não estão muito claros. Por exemplo, presidente, quando o Flamengo voltou a treinar, ficou aqui uma pergunta no ar. Voltar a treinar para jogar o quê? Contra quem? Essa é uma pergunta. Segunda colocação, na extensão dessa aqui. O senhor disse o seguinte, se o Flamengo pode fazer isso, devemos cobrar das autoridades que todos façam isso na volta das atividades normais. Parabéns para o Flamengo. O Flamengo tem ótimas condições e isso vai o elogio ao Flamengo por testar todos os seus jogadores, testar os familiares. Até o senhor eu vi ali também fazendo o teste, sentado ali na mesa com o doutor Tanuri, também vi o senhor ali fazendo o teste. Mas como isso pode acontecer quando o Estado do Rio de Janeiro não consegue botar um hospital de campanha para funcionar? Quando o Estado do Rio de Janeiro tem superfaturamento na compra de equipamentos e materiais para colocar nesses hospitais de campanha? Como fazer isso diante de uma situação pandêmica, quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro diz: as 2 próximas semanas serão maiores até do que nós já tivemos, quando ultrapassamos mais de 1.000 pessoas morrendo em um único dia? Essa é a minha colocação, com todo o respeito à sua presença, e muito obrigado por estar conosco aqui, presidente. Ótimo. Obrigado, Sormani. Vamos lá, por partes, né? Porque, na verdade, é uma pergunta só, né? Você abordou várias coisas. Tentei anotar tudo aqui. Se eu esqueci alguma coisa, depois você me lembra. Então, o primeiro ponto é o seguinte, treinar para quê? Sormani, é o seguinte, o calendário... Desculpa. Mil desculpa. Foi o Pascoal, presidente. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Tá bom. Primeira pergunta, eu acho que ele falou de fisiologia, não é isso? Para quê? Deixa eu dizer, nós vamos ter uma volta horrorosa aqui para esse ano em termos de calendário. Alô? Estão me ouvindo? Está ouvindo? Claro, pode falar, presidente. Sim. Tá. Então é o seguinte, nós vamos ter uma volta... Nós vamos ter uma volta muito difícil esse ano, tá certo? E a gente precisa preparar os nossos jogadores para uma série de campeonatos que a gente vai estar disputando com um espaço de tempo muito curto para poder jogar. Então, Pascoal, as conversas que a gente vem tendo, inclusive com a CBF, tentando visualizar como é que seriam os campeonatos, assim, as coisas que a gente ouve, quer dizer, é que a expectativa de que a gente vá ter, vamos dizer assim, para poder encaixar todos os campeonatos e tentar terminar todos os campeonatos, se não no final de dezembro, no início de janeiro, e também não é muito difícil de fazer isso, basta olhar o calendário que a gente tem, o número de jogos que a gente teria que ainda fazer,
considerando a disputa de Copa do Brasil, de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, além do término dos regionais, ao que parece é que nós vamos ter que ter jogos até utilizando o prazo mínimo de 66 horas entre os jogos. Então, assim, e é óbvio que quando você tiver a liberação para os jogos, isso vai ter que ser feito, vamos dizer assim, quase que a toque de caixa, para que você possa, com esse calendário, permitir que todas essas competições terminem ainda, se não, como eu falei no início desse ano, no início do ano que vem. Isso eu estou dizendo pura e simplesmente avaliando o calendário que tem, mas tem gente lá na CBF que trabalha diretamente com isso aí e com o calendário lá, o diretor de competições de lá, que é um sujeito até muito competente e tem mantido, vamos dizer assim, a gente sempre que possível informado disso. Então é necessário que a gente faça um treinamento dos nossos jogadores. A gente precisa fazer com que os nossos jogadores eles estejam muito bem preparados para iniciar as competições, porque senão nós vamos ter problemas de lesões. Vai ser um período muito grande e a expectativa que a gente vai ter é que ao final das competições desse ano, a gente praticamente vai ter que encadear com as competições do ano que vem. Então, se nós não fizermos uma preparação física dos nossos atletas muito boa, dificilmente a gente vai conseguir passar por toda essa maratona sem muitas lesões. Então, essa é uma grande razão pela qual a gente quer treinar nossos jogadores. Tem uma outra razão também que é muito importante, que é o seguinte: nossos jogadores são atletas de alto rendimento. Eles estão parados há 2 meses. Estavam parados praticamente há 2 meses. Eles precisavam voltar a se exercitar, porque eles perdem peso, perdem massa muscular, eles dependem do corpo deles para poder exercer a profissão deles. E ao contrário do que a gente ouvia dizer assim em alguns veículos de imprensa, quer dizer, toda a informação que a gente tinha dos nossos jogadores é que eles estavam loucos para poder voltar a praticar aquilo que eles queriam, que era o futebol deles, que é a profissão deles. Então, a gente tem que entender o seguinte, Pascoal, doença, assim, o aspecto saúde, né? A saúde não é só a ausência da doença, não é só a ausência da Covid. A saúde, ela passa por uma série de coisas, né? Ela passa pelo lado psicológico do jogador, ela passa pelos aspectos sociais também, de como você convive com as pessoas. E se você for ver, quer dizer, esse problema tem sido um problema muito grande. Quer dizer, se a gente for ver o aumento de casos que, vamos dizer assim, esse isolamento tem causado, de problemas psicológicos com as pessoas, uma série de outros efeitos colaterais também, que são muito importantes. Então, eu volto a dizer, o que a gente procurou fazer até agora foi a volta aos treinos, até porque a gente quer ter os nossos jogadores bem preparados fisiologicamente para quando for autorizado a volta das competições, mesmo que com portão fechado, o que for, eles estejam em condições físicas de poder aguentar toda essa maratona que eles vão ter que aguentar durante o ano. A nossa preocupação era: estão autorizados a voltar a jogar daqui a 1 semana e a gente tem que colocar os jogadores para jogar rapidamente, sem o preparo suficiente para poder encarar todo esse processo que eles vinham pela frente. É isso. Sormani, agora é o Fábio Sormani. Sormani, faça a sua pergunta aí para o Landim, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Tudo bem, presidente? Boa tarde, é um prazer falar com o senhor uma vez mais. Ô, Sormani. Parece que houve um probleminha, viu, Benja, no retorno aí com o presidente. Oi? Espera um pouquinho só, porque caiu a conexão do Landim. Nós estamos refazendo a conexão do Landim para ele poder participar. Ó, o Landim já voltou. Vamos ver. Landim, tá ouvindo bem agora, Landim?
Ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então tá bom. Então o Fábio Sormani agora vai te fazer a pergunta, Landim. Sormani. Vamos lá, presidente. Prazer falar com o senhor. Boa tarde. Ouvindo com muita atenção a sua explanação. Eu discordo de algumas coisas e eu queria até colocar aqui para o senhor poder falar sobre isso, né? Eu vejo, por exemplo, a situação do Flamengo. O Flamengo é uma espécie de Shangri-La no futebol aqui no Brasil. Então, tudo isso que o Flamengo vem fazendo seria o mundo ideal, mas não é o mundo real. Tudo esses testes que o Flamengo vem fazendo periodicamente, com funcionários, com jogadores, comissão técnica, com familiares de atletas, esse é o mundo ideal, mas não é o real. A gente sabe muito bem que os clubes menores, até mesmo na Série A do Campeonato Brasileiro, talvez venham a ter dificuldades para fazer isso que o Flamengo está fazendo. O senhor acabou de dizer que o Flamengo está fazendo isso porque quer deixar o seu jogador apto para que, assim que começar o campeonato, eles não venham ter problemas de lesão. Mas eu acho que ao invés de começar o treino antecipadamente, no momento do pico da pandemia no Rio de Janeiro, o Flamengo devia dizer para a Federação do Rio de Janeiro o seguinte: o Rubinho, ou o Dr. Rubens, né? É o seguinte, não dá para marcar o retorno do campeonato de uma semana. O senhor tem que marcar primeiro a volta da atividade do futebol. Nos dê um mês de preparação. Isso aí quem vai dizer, na verdade, são os preparadores físicos, fisiologistas. Eu estou citando um mês assim, meio aleatoriamente. E depois a gente começa a trabalhar. Porque não pode o Flamengo trabalhar sozinho e os outros times com dificuldades não conseguem treinar e dia 14 começa o campeonato. Há um desnível muito grande. Porque a realidade do Flamengo é uma. A realidade dos outros times é outra. Volto a dizer, o Flamengo é uma espécie de Shangri-La no futebol brasileiro. Então, dizer, acho muito legal o que o senhor está dizendo, e acho muito bacana. O Flamengo faz o que o governo deveria estar fazendo. O governo do Rio, o governo de São Paulo e o governo federal, por exemplo. Mas não faz. Já que essa realidade do Flamengo não é a realidade brasileira, não se pode voltar com o futebol agora. Não tem o menor cabimento, presidente. É nessa tecla que nós estamos batendo. A realidade do Flamengo é uma. A realidade dos demais é outra. A realidade do Rio de Janeiro é uma. A realidade de Porto Alegre e Minas Gerais é outra. Lá, nesses dois estados, a curva está se achatando. No Rio de Janeiro e São Paulo, ela está subindo. Como é que nós vamos voltar com o futebol aqui? O Flamengo testou todo mundo, mas os demais não testaram. Os jogadores não ficarão confinados. Eu até dei um exemplo aqui, me desculpa, presidente, está me alongando um pouco mais, do que a NBA pretende fazer, não sei se o senhor chegou a ver. Eles vão usar todo o complexo da Disney e o complexo esportivo da ESPN, que fica dentro da Disney, e tem ginásios de treino, de jogo, enfim, todo CTs e tudo mais, e 24 mil leitos. 24 mil leitos dos hotéis que fazem parte do complexo da Disney ficarão reservados para todos os times e todas as pessoas que estiverem envolvidas nos jogos da NBA. Médicos, preparadores físicos, o cara que passa o rodinho na quadra, o cara que pega a bola, o que leva o saco de camisa, porque lá também tem isso. Eles estarão confinados numa bolha. Isso não vai acontecer no Rio de Janeiro. No momento que a cidade e o estado estão vivendo o pico. Então, presidente, ao invés de fazer uma pergunta para o senhor, eu só queria deixar claro o meu ponto de vista, uma vez mais, e que o senhor ficasse absolutamente à vontade para rebater o meu pensamento, só isso. Tá ótimo. Bom, agradeço as colocações aí. Sormani, quase chamei de Pascoal só para poder chamar o Pascoal de Sormani e eu te chamar de Pascoal agora de brincadeira, mas tudo bem. O primeiro ponto aqui é o seguinte, é o Shangri-La, é o Shangri-La. Eu quero te pegar o Shangri-La aqui. Deixa eu comentar uma coisa com você. Quando eu estou falando do padrão de testes que a gente está fazendo, isso foi adotado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro e o programa de testes que foi mostrado para as autoridades e que foi aprovado pelas autoridades de saúde do município do Rio de Janeiro e que foi considerado irretocável por eles, tá certo? Será praticado em todos os times. Não é o Shangri-La do Flamengo, são todos os times que vão terminar o Campeonato Carioca.
E isso é uma responsabilidade assumida pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, que está bancando todo esse programa de testagem. Se vocês não sabem, ele já está sendo feito, esse programa de testes, a exemplo do que o Flamengo está fazendo em todos os times que vão disputar o Campeonato Carioca, tá certo? Então, não é uma coisa assim que é só o Flamengo sem pensar nos demais. O que o Flamengo está fazendo é o que todos estão fazendo. Esse é o primeiro ponto, né? Com relação à volta em um mês e tudo isso, quer dizer, o que a gente está tentando mostrar é que existe uma forma, sim, se seguirem os protocolos, de fazer uma volta segura. E eu estou mostrando para vocês aqui, através de fatos e dados, tá certo? Que isto é uma volta segura. A forma que nós estamos propondo é uma volta segura. O fato de nós estarmos testando continuamente os jogadores, identificando aqueles que estão contaminados e separando, a atividade do futebol está prestando um serviço à sociedade. Eu não estou querendo entrar numa discussão política se o Estado deveria estar fazendo isso para todo mundo ou não. O que eu estou dizendo é o esporte, o futebol, a Federação do Estado do Rio de Janeiro está dando um exemplo que, na minha maneira de ver, é um exemplo a ser seguido por outras atividades. É isso. O que eu gostaria, e o que eu estou meio que concordando, a gente pode concordar em discordar, né? Ao invés de vocês dizerem, olha, eu acho que vocês não devem voltar porque, na realidade, as outras atividades estão com problema e o Brasil tem problemas, eu disse assim, não, vamos mostrar que algumas atividades podem voltar sim, desde que elas cumpram protocolos e que são protocolos seguros. E que isto, sim, sirva de exemplo para as demais atividades. É isso que eu acho que tem que ser feito, entendeu? Assim, essa história da realidade brasileira, assim, eu acho que você não pode punir uma boa iniciativa simplesmente porque não existem boas iniciativas. Não existe nada mais injusto do que punir uma boa iniciativa porque os outros não estão fazendo igual. Essa é a percepção que eu tenho. E desculpe insistir, eu estou falando isso pela, 10ª vez aqui, mas é porque eu vou tentar transformar isso num mantra. Eu acho que os cronistas esportivos devem, sim, ao invés de criticar a volta do futebol, eles deveriam mergulhar e conhecer os protocolos que estão sendo feitos pela federação e pelo futebol e propagandear isto como algo muito bom a ser seguido para todas as atividades econômicas que estão em atividade agora ou que vão retornar no futuro. É isso. Mano, faça a tua pergunta pro Landim, mano. Fala, Landim, tudo bem? Muito boa tarde. Prazer falar contigo e obrigado pela participação aqui conosco. Presidente, com relação aí ao que está sendo proposto aí pelo senhor, inclusive eu vi e ouvi o senhor falando a respeito dos protocolos que o Flamengo tem adotado. O Flamengo está seguindo um padrão europeu. Porém, essa não é a realidade de todos os clubes, principalmente quando a gente vai falar a respeito dos menores do Rio de Janeiro. Vocês estão falando a respeito aí dos treinamentos. Os jogadores do Flamengo dentro do Ninho do Urubu. Mas o próprio prefeito do Rio de Janeiro, ele já está esboçando o retorno do Campeonato Carioca. O que eu acho uma grande responsabilidade, presidente. Eu acho que o momento dessa curva ascendente, principalmente nas cidades aí do Rio de Janeiro e São Paulo, não é um momento propício para que pudesse estar voltando. Essa é a minha opinião, embasado no que eu já ouvi a respeito de infectologistas. Eu queria perguntar para o senhor, já que vocês estavam falando a respeito de reuniões na FERJ e tudo mais, o presidente do Conselho Gestor do Botafogo, o Montenegro, ele inclusive numa declaração para o Globoesporte.com, ele disse o seguinte: não tem justificativa para a volta do futebol. Estamos com um problema sério, principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil estamos chegando perto de 1.000 pessoas mortas por dia. Todos os hospitais estão com problemas. Não sei se as pessoas estão sendo irresponsáveis, homicidas ou se não estão regulando bem.
o futebol não é atividade essencial. Ele declarou num outro momento também, presidente, que ele não se sentia à vontade em pedir para que os jogadores voltassem aos treinamentos, porque ele queria ter a consciência tranquila e colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila também, caso houvesse uma contaminação e não partisse diretamente de um pedido dele para o retorno para os treinamentos. Como é que o senhor encara essa responsabilidade que o dirigente tem perante essas circunstâncias? Porque quando o dirigente ele aprova os jogadores voltarem ao treinamento, ele consequentemente também acaba absorvendo uma responsabilidade em caso de contaminação, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Ótimas perguntas. Obrigado aí, mano. Bom, o primeiro, vamos começar pela... Você falou que acha que o fato de fazer isso é uma grande irresponsabilidade. Eu acho que irresponsabilidade seria se a gente não tivesse implantado todos os protocolos que a gente implantou. E aí eu estou demonstrando para vocês, a partir de fatos e dados, que o seguinte, os nossos jogadores, e eles falam isso, e eles, assim, por iniciativa própria, foram para as redes sociais e tudo isso e mostraram que estão se sentindo mais seguros agora com o programa de testagem que o Flamengo está fazendo e os outros clubes irão fazer também, né? Acompanhando não só eles, como a família deles, eles estão se sentindo muito, muito mais seguros do que eles estavam antes, quando eles estavam de férias, soltos, sem ter conhecimento e sem testar. Então, assim, irresponsabilidade eu diria que não, pelo contrário, excesso de responsabilidade, porque nós estamos... Mas deixa só chegar também a resposta da segunda também. Mas pois não, já que você quer interromper, tudo bem. Mas assim, eu ia responder a segunda também. Não, é só uma... Não, perdão, Landim, é só uma correção com relação à irresponsabilidade, não é com relação à volta dos treinamentos e o protocolo que o Flamengo está seguindo. Eu citei irresponsabilidade pelo fato do prefeito do Rio de Janeiro já estar prevendo uma situação de retorno dos jogos, sendo que a gente ainda está numa curva ascendente. Esse termo irresponsabilidade cabe ao retorno dos jogos em si, não ao retorno dos treinamentos. Continua, por gentileza. Tá bom. Eu volto a isso aqui, né? Eu volto a isso. Mas assim, agora, aí você falou também dessa situação do Botafogo. Deixa eu te dizer, o Flamengo, e no caso eu, me relaciono com o Botafogo através do seu presidente, que é uma pessoa educada, equilibrada, é uma pessoa com a qual eu tenho um ótimo diálogo e me considero até amigo dele, né? E quando eu vejo uma declaração dessa, quer dizer, a gente tem que primeiro avaliar o seguinte, é uma pessoa que fala em nome do Botafogo como sendo, vamos dizer assim, uma eminência parda dentro do Botafogo, mas que tem muito espaço na mídia para falar pelo Botafogo, se autodenominando, sei lá, presidente de um conselho gestor. O primeiro ponto que eu vejo dessa declaração, a primeira preocupação que eu vejo, é do lado ético. Pelo seguinte, eu sou presidente do Flamengo, cara, eu não vou vir aqui falar em público, tá certo, o que o Corinthians está fazendo, ou o que o Palmeiras está fazendo, ou o que o Fluminense está fazendo, ou o que qualquer outro time está fazendo, tá certo? Eles têm pessoas que foram eleitas pelos seus clubes e tal, e que deveriam estar cuidando do clube, que eu imagino que estão cuidando da melhor forma possível e foram eleitos para isso e tudo isso. Então, a primeira coisa que eu vejo é um problema ético aí nessa história. A segunda coisa que eu vejo é o seguinte, quando a gente ouve uma crítica, né, quer dizer, a gente tem também que avaliar o quanto ela de fato ela pode contribuir para a melhoria do que você está fazendo e tudo isso, né? Mas a gente tem que avaliar também muito, quer dizer, o histórico da pessoa que está fazendo isso e tal, tudo que aconteceu. Então, assim, quando eu olho para essa instituição, o Botafogo, quer dizer, o Botafogo é uma instituição, assim, que tem uma história linda no futebol brasileiro, né? Assim, eu acho que grandes momentos que o futebol brasileiro teve foram quando o Botafogo estava no auge e contribuiu muito para o futebol brasileiro, né? E quando a gente vê assim, a história dessa pessoa, quer dizer, à frente do Botafogo e o período que ele passou, esse longo período que ele está à frente
de várias administrações do Botafogo, e a gente vem vendo como é que é o comportamento desportivo, o resultado desportivo que o Botafogo tem tendo ao longo desse período, e também os resultados administrativos, econômicos, financeiros que ele vem tendo, e o tamanho que o Botafogo hoje tem, e a importância que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro. Cara, isso aí para mim só é um indicador que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo. Mas voltando ao ponto que você falou da irresponsabilidade do prefeito, eu não vejo como você está falando, porque se a atividade, a identificação da volta, ela está seguindo um protocolo, e esse protocolo ele é medicamente, quer dizer, do lado médico, sustentável. A discussão que você está querendo colocar, e aí me perdoe, mano, é uma discussão política. E aí eu não quero entrar nessa discussão política. Eu quero dizer o seguinte: se a minha atividade ela é segura, ela é correta, ela está sendo feita seguindo protocolos, a minha pergunta é: por que não? O que estaria de errado em fazer a volta do futebol? Simplesmente porque você está tendo uma curva ascendente? Sim, mas você está tendo uma curva ascendente numa pandemia porque ela está ocorrendo e outras atividades não estão seguindo esse protocolo que a gente está seguindo. Eu não vejo isso como um problema. Me perdoe, mas assim, eu discordo do que você está falando. Eu acho que, se ele entender que o protocolo que está sendo seguido, porque senão a gente vai poder discutir uma série de outras atividades aqui que estão sendo feitas e sem protocolo nenhum, e que a gente poderia cobrar. Por que então as lojas de materiais de construção, qual foi o protocolo que foi pedido para as lojas de material de construção, para os supermercados? Eu vou num caixa de supermercado, eu me preocupo quando eu vou lá, principalmente com aquela moça que está ali no supermercado, ali no caixa. Quer dizer, eu fico vendo ali, me dá um gel para eu passar na mão e tal, mas será que ela está sendo de fato protegida ali, aquela pessoa que está me atendendo? Será que, existem, vamos dizer assim, a preocupação, até mesmo para as atividades essenciais, de aplicação de protocolos como a gente está fazendo? Por isso que eu volto a dizer, gente, procure estudar isso e usar isso como, vamos dizer assim, um exemplo. O que o esporte está dando para a sociedade brasileira, gente, é um exemplo de como agir. Esse é o meu ponto de vista. Ô, Landim, deixa eu só pedir um favor para você. Dá só uma centralizada na sua câmera aí, Landim. Você consegue só dar uma centralizada na câmera aí, por favor, que você está muito de lado? É pra cá, melhorei. Consegue dar uma centralizada aí, Landim? Agora sim. Aí, tá ótimo. Boa. Tá ótimo, agora tá ótimo. Não. Volta para onde você estava. Volta um pouquinho para o lugar que você estava. Não, tá bom aí. Ô, Flavinho, faça a tua pergunta para o Rodolfo Landim. Bom, vamos lá. Eu anotei várias coisas aqui que o presidente do Flamengo disse até agora nessa entrevista. Discordo de quase tudo, porque o presidente está usando o Flamengo como um exemplo daquilo que a sociedade deveria fazer em várias atividades. Eu acho que a gente não deve, presidente, desculpe a minha opinião, se utilizar de falsa simetria em alguns casos. É óbvio que a gente não pode aplicar o mesmo protocolo de segurança que é aplicado a um clube de futebol, a 50, 100 pessoas, o mesmo protocolo de segurança a uma categoria profissional, como por exemplo caixas e supermercado, que são milhares e que não tem nenhuma atividade profissional tem condição de aplicar protocolos tão rígidos para grupos que são muito fechados e muito concentrados, como é um clube de futebol. Eu acho que é um pouco de trabalhar um pouco num universo que não existe, uma realidade que não existe, porque o exemplo que o esporte está dando hoje para o mundo não é fazer protocolo de segurança, testar motorista de jogador de futebol. O exemplo é parar tudo.
É isso que aconteceu no mundo inteiro. Quando começamos o programa aqui, eu citei uma série de campeonatos, esportes, atividades que simplesmente adotaram como exemplo aquilo que médicos, sanitaristas, infectologistas, epidemiologistas e bom senso e Organização Mundial de Saúde indicam: isolamento, distanciamento, para tudo. Então, eu acho que o que o Flamengo está fazendo, o senhor me desculpe, o senhor vai discordar, evidentemente, está dando um mau exemplo. Um mau exemplo que é acelerar a volta às atividades pensando nele, Flamengo. O senhor disse aqui, é literal. Nós estamos preocupados com o estado físico dos nossos jogadores para quando nós voltarmos a jogar. Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer. O senhor fica à vontade depois para comentá-la. A segunda, o senhor está dizendo, e aí a pergunta, que é uma pergunta bem direta e bem clara. O senhor está dizendo que a federação vai bancar, vai pagar e vai executar esse protocolo de segurança europeu que o Flamengo está adotando nos 16 clubes que estão disputando o Campeonato Carioca. Quanto vai custar isso? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo e da onde vai sair esse dinheiro? Porque eu tenho muitas dúvidas. No futebol brasileiro vive reclamando que não tem dinheiro, os clubes estão dizendo agora que não estão conseguindo pagar os seus salários e tudo mais, mandando gente embora. O Flamengo mesmo demitiu muitas pessoas. Esse oásis de sanitarismo que virou o futebol carioca vai ser bancado por quem, com quantas pessoas, ou esse protocolo é apenas um papel que está dizendo mais ou menos o que cada um deve fazer, o que cada um gostaria de fazer? Bom, vamos lá. Boa tarde, Flávio. Bom, vamos lá, por parte. Bom, primeiro, que você está falando, você discorda de quase tudo. Na verdade, Flávio, eu acompanho você sempre e tal. Você, em relação ao Flamengo, você sempre discorda de quase tudo. Então, não tem muita novidade em relação ao que você está falando, mas tudo bem. O segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte: quando você fala que a federação, quem vai bancar esse protocolo, na verdade, é a federação que está bancando para todos os clubes. Os clubes não estão arcando com esse custo. Esse dinheiro é o dinheiro da federação. E só para você saber, quer dizer, você tem 12 clubes no o Flamengo também está recebendo da federação, presidente? E faltam... mão. O Flamengo está fazendo ele sozinho, mas a federação está pagando para os clubes, para os menores clubes. Tá. O Flamengo abriu mão desse valor. Então, assim, mas esses clubes todos já estão sendo testados. Esse processo já está ocorrendo, em vários clubes já ocorreu, e tudo pago pela federação. É a Federação do Rio de Janeiro que estabeleceu o protocolo. O Flamengo segue e o Flamengo abriu mão do valor. Então, é o seguinte, ela que vai bancar, quanto vai custar? Eu preferia que o presidente... Eu sei quanto vai custar, porque isso foi discutido entre nós, mas como esse é um valor que quem está bancando é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, eu preferia que o Dr. Rubens Lopes, ele falasse sobre quanto isso está custando para ele. O que a gente fez foi uma estimativa do valor de custo desse processo quando nós tomamos a decisão de seguir o protocolo, tá certo? Quando você falou que seria o mesmo protocolo, não é isso que eu estou dizendo, tá, Flávio? O que eu estou propondo é que, amparado no protocolo que o futebol está fazendo para voltar, fossem aproveitadas algumas iniciativas por outras atividades, adaptado esse protocolo, e obviamente um caixa de supermercado não vai correr, não vai jogar futebol, tem uma série de outras coisas diferentes do protocolo de volta dele, obviamente. Mas estou dizendo o seguinte, mas na parte de proteção do empregado, da pessoa que está trabalhando naquela atividade, tá certo? Eu acho que existe muita coisa que está sendo desenvolvida em detalhe dentro do nosso protocolo e que claramente vocês não conhecem. Vendo que claramente vocês não leram. Então, assim, eu volto a dizer, eu vejo muito mais a imprensa preocupada com esse aspecto de dizer não é hora de voltar, não pode voltar. Vem cá, você está sabendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que eu estou, a forma como que eu estou fazendo? Você está vendo que eu estou, ao invés de aumentando o risco de contaminação, diminuindo o risco de contaminação?
de toda a população que trabalha no futebol do Flamengo, sejam jogadores, sejam massagistas, sejam todos eles. Você tem visto as declarações que eles têm dado de livre e espontânea vontade. Então, sim, gente, vocês que são do esporte, na minha percepção, vocês falam assim, de uma visão maior, assim, dizem, o Brasil está com um problema, então o esporte não pode voltar. Mas tem uma série de outras atividades sendo feitas no país. Se elas estão sendo feitas de forma correta e seguindo protocolos seguros e trazendo até mais segurança para quem está envolvido nela, a minha pergunta é: por que não? É isso que eu não consigo entender. Mas é isso. Então, mas eu acho que basicamente você falou do protocolo e quem banca isso? Quem banca é a federação. Diga. Eu só pedir para você centralizar de novo, Landim. Só pedir desculpa, só para você centralizar de novo a câmera aí, porque você está saindo do foco, Landim. Só pedir para você centralizar de novo. Aí tá bom, Landim. Aí tá bom. Tá bom? Pode continuar. Tá ótimo, pode continuar. Beleza, obrigado. Desculpa aí. Não, era basicamente isso. Eu acho que, a não ser que o Flávio tenha mais perguntas, mas eu acho que eu, pelo menos, tentei responder as duas perguntas que ele fez. Você tem, Flavinho? Não, você tem mais perguntas? Não, eu gostaria de saber... Não, eu já discordei, ele foi bastante educado, só queria acrescentar que eu não tenho nada contra o Flamengo, presidente, eu sou uma pessoa que tem um espírito crítico, um olhar crítico para muitas coisas, mas enfim, eu acho que realmente o senhor está vivendo, o senhor está tentando transportar para a realidade uma coisa que é totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo hoje no país, e acho sim que o esporte como outras atividades que podem parar, não são essenciais, por que não parar também? Porque nesse momento, o que é muito importante no país é você brecar a circulação de pessoas. Se nós estamos falando de 12 times, o senhor falou, tem 4 que estavam disputando outra fase do campeonato. Mas enfim, nós estamos falando aí de 50 pessoas para cada clube, 60, que vão começar a circular. Eu duvido, só me desculpe, mas eu duvido, eu não acredito que a federação vai testar o motorista do ônibus do Nova Iguaçu, que vai testar a tia do lateral direito do Macaé. Eu duvido, me dou o direito de ter essa dúvida. E tomara que, se isso acontecer, quando acabar o Campeonato Carioca e ninguém tiver sido infectado, não aparecer nenhum caso, eu vou falar assim, olha, parabéns, que bom, mas sobretudo que bom. Agora, eu realmente duvido que esse protocolo, no padrão que o Flamengo está adotando, vai ser seguido pelos 12 times que restam no Campeonato Carioca. Duvido mesmo, se me desculpe, acreditar um pouco no mundo da fantasia, achar lá que o vizinho do volante do Macaé ou o tio do massagista do Nova Iguaçu vão ser testados como foi testado o motorista do Diego, que acabou pegando o coronavírus. Só me desculpe, mas eu não acredito nisso. Só terminando então, fazendo os comentários, agradeço aí. Primeiro você fala assim, por que não parar, né? Por que não parar? E eu te digo o seguinte, por que parar? Para parar, tem que haver, vamos dizer assim, uma razão. Quer dizer, por que não parar? Quer dizer, o normal não é parar. O normal é que as pessoas tenham a capacidade de poder fazer as atividades dela, até porque todo mundo já sabe do impacto econômico que isso está causando no país. O próprio prefeito, quando estava conversando conosco, ele fez ele estava comentando que da preocupação dele também, por um lado, com a doença, muito preocupado com a doença, por outro, pelos aspectos econômicos. Ele estava falando que estava visitando uma comunidade há pouco tempo e encontrou um rapaz lá. E ele disse o seguinte, eu fiquei sensibilizado, porque o rapaz veio para mim falando que a família dele toda era de profissionais liberais, a mãe, a tia, o próprio rapaz, e ele estava na rua tentando fazer um biscate para poder arrumar algum dinheiro, porque as atividades que os pais praticavam, eles não estão conseguindo praticar por causa do isolamento, e ele estava na rua tentando ver se ele comprava um pouco
para poder alimentar a família. Então, assim, esse é um... Então, o porquê parar, eu digo o seguinte, num momento como esse, a gente deve parar sim, mas deve parar aquilo que se a gente está verificando que é uma atividade que está correndo risco. Numa outra que você corre muito menos risco, eu não vejo por que fazê-la parar. Até porque, quando você faz jogo de futebol, você mantém as pessoas em casa assistindo o jogo. Você está prendendo as pessoas lá. Outro ponto, você dizer o seguinte, olha, se ninguém vai ser infectado, Flávio, você falou assim, se ninguém vai ser infectado, deixa eu te dizer, estatisticamente, 60% das pessoas que foram infectadas, elas estavam em quarentena e em casa. E elas foram infectadas. Eu acabei de receber a notícia que um vice-presidente do Flamengo, que está preocupadíssimo com isso, está trancado na casa dele há tempos, já tinha sido testado. Na última semana, ele foi infectado, infectou a esposa, o filho e a sogra. E eles estão morando lá, isolados do mundo, sem receber nada, então os 4 infectados. Um pegou e pegou nos outros 4. Então, esse negócio de dizer que foi infectado por causa disso ou por causa daquilo, eu estou dizendo o seguinte, eu fazendo o teste e separando, eu vou estar reduzindo a possibilidade de infectar essa pessoa. Eu não vou poder jamais garantir que essa pessoa não vai ser infectada. Isso é impossível. Ninguém vai acontecer num processo, numa situação de pandemia como essa que a gente está vivendo, até porque eu acho que todos nós, num certo momento, vão acabar tendo contato com esse vírus. E, por fim, dizer o seguinte, olha, foi você que falou aí de quem era o motorista, tá? Não fui eu que disse nada, não. Foi você que disse. Ô, presidente. É isso aí. Presidente. Bom, o Silva Júnior... falar, Benja? Benja? Não, peraí, senhor Mano. Peraí, senhor Mano. O Silva Júnior... Peraí, o Silva Júnior tem a pergunta para o presidente do Flamengo. Fala, Silva Júnior. Obrigado, Benja. A gente está aqui discutindo o programa inteiro sobre essa possibilidade do Campeonato Carioca voltar agora em junho, presidente. E estamos vendo em alguns países, aos poucos, gradativamente, respeitando muitas normas, o futebol voltando. O campeonato alemão é um bom exemplo disso. Lá são 362 pessoas envolvidas, os jogadores nos bancos de reservas com máscaras, enfim. A gente está notando que, com cuidado, as coisas vão voltando em alguns países. Se existe essa possibilidade da volta do Campeonato Carioca, já no mês de junho ou julho, não sei, já foi discutido um planejamento, normas para que essa volta aconteça, presidente? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela pergunta. A resposta é sim. Todos os protocolos já vêm sendo discutidos com a federação. Eles falam primeiro do treinamento, depois que é o treinamento de fisioterapia, que foi o treinamento que a gente vinha fazendo, que as pessoas confundem, mas existe uma compreensão nossa de que os próprios chutes com a bola, isso aí são os médicos e os fisiologistas nossos, dizem que precisam fazer. O que a gente não está tendo é contato individual entre os jogadores nesse período. E depois a gente evolui isso para treinamento com os coletivos, com as jogadas ensaiadas e tudo isso, até a volta propriamente dita dos jogos, e com todos os padrões de chegada, vestiário, limpeza, como é que seria... todo o processo de logística para que isso pudesse ocorrer, quem estaria incluído dentro do estádio, tudo isso já está devidamente pronto e analisado. Volto a dizer, me preocupa muito o fato, entendeu, dos clubes já estarem tão lá na frente discutindo isso com as federações, e vocês que fazem, vamos dizer assim, o contato direto com a população e com os torcedores ainda não conhecerem isso profundamente. Eu diria para vocês o seguinte, por que vocês não convidam o pessoal da Federação do Estado do Rio de Janeiro algum momento para poder trazer para vocês, vamos dizer assim, mais detalhes, para tentar passar para as pessoas a tranquilidade, mostrar que isto, ao contrário, é um movimento pensado, super planejado, tem aceitado entendeu? Os convites do presidente. Passo a passo. Ô, Landim,
Eu vou te falar por que é o Benja. Eu vou te falar por que... Viu, Landim? Eu vou te falar por que a gente não coloca no ar, Landim. Porque o presidente da federação não retorna as ligações. Hoje, por exemplo, tentamos ligação com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, para ouvir ele. Também não quis falar no ar. O único dirigente que falou, por mim, tudo bem, entro no ar, foi você. Então, por isso que a gente não coloca ninguém. Agora, Landim, aproveitar que você está aqui e você está respondendo tudo, eu queria fazer... São rápidas, em cima do que as pessoas falam e comentam, para te dar a oportunidade de responder. Primeiro, uma que todo mundo fala é o seguinte: o Flamengo está fazendo uma pressão absurda nos bastidores para voltar. Você sabe que as pessoas falam isso. Isso é uma. A segunda, e não estou entrando aqui no aspecto político, Landim, porque eu ainda sou a favor da democracia. Se o cara gosta do A e não gosta do B, ele vota no A. Se o cara não gosta do B e gosta do A, ele vota no A. Então, para mim, cada um tem seu lado político e cada um que vote quem quiser. Você tomou muita porrada na sexta-feira, você e o Campelo, por terem ido lá com o presidente da República, e muitos flamenguistas que votam em outro candidato desceram o pau, o muro lá da Gávea pichado no dia seguinte, com um monte de coisas, e que, mas o Landinho, o Campelo, ninguém estava com máscara. Eu queria que você comentasse essas duas situações para a gente ouvir da tua boca, né? Porque as pessoas ficam tudo falando, bababá. Então tem uma oportunidade que você está aí para você falar a sua visão sobre isso, Landim. Então, o Flamengo, por tudo aquilo que eu expliquei ali para você, ele não está fazendo uma pressão absurda para voltar, não. O Flamengo, ele estava tentando voltar aos treinos, como eu expliquei aqui, pelas razões que eu expliquei aqui. E tentando mostrar para as autoridades, tá certo, que o futebol estava desenvolvendo, tinha condições de desenvolver um protocolo seguro para que essa atividade possa retornar. Eu acho que o Flamengo, sim, assumiu, sim, um protagonismo nesse processo. Eu acho que o presidente Campelo teve ao meu lado nesse processo, mas esse protagonismo eu acho que é do futebol carioca mesmo, com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, tudo isso, mas o Flamengo apoia isso, porque o Flamengo entende que os protocolos que foram desenvolvidos são seguros e que a gente tem condição de voltar. É exatamente isso que eu tenho defendido aqui. Com relação aos aspectos aí de visitar, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Eu até respondi a um manifesto aí de um grande grupo de torcedores, de apoio às ações que a gente fez e tudo. E o pessoal até pediu para transformar isso numa nota que está sendo colocada aí na imprensa e tudo isso. Mas como é que eu enxergo isso aí? Gente, assim, o Flamengo ele é uma verdadeira nação, cara. A gente tem perto de 20% da população brasileira torce pelo Flamengo. Então, se a gente pegar, são cerca de 40 milhões de pessoas. Você pode botar o seguinte, mesmo que você não conte criança pequena e tal, porque você está aplicando esse percentual sobre todo mundo, são dezenas de milhões de pessoas. E num clube como o Flamengo, você tem pessoas de todas as raças, de todos os credos e de todas também defesa de todas as linhas políticas que você puder imaginar, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu acho que o país hoje, acho que maior do que essa doença que é a Covid que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma outra doença, que é uma doença muito grande, que é essa intolerância política que existe de parte a parte aqui no país, entendeu? E que as pessoas, e que a gente vê, inclusive, famílias sendo destruídas, entendeu? E as pessoas brigando, entendeu? Por posicionamentos políticos absurdos. E o que eu falo, quer dizer, para a torcida do Flamengo é o seguinte, o que nos une, na verdade, é um amor, não é o ódio, é o amor por uma causa comum, que era pelo Flamengo. E é isso que tem que continuar ocorrendo.
Eu sou presidente do Flamengo e como líder de uma instituição tão importante, eu me sinto no dever de conversar com o presidente da República, com governador, com o prefeito. Eu já conversei inúmeras vezes com o prefeito, com o governador do estado do Rio de Janeiro, com o presidente da República, sempre buscando defender os interesses do Flamengo. E não é só no Executivo, não. No Legislativo, fui conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Senado. Já conversei com todo mundo, sempre procurando defender os projetos que interessam ao Flamengo. Tá certo? E assim, isso não quer... eles são autoridades que foram colocadas lá pelo voto do povo, e é assim que funciona nas democracias. As pessoas estão colocadas lá porque a maior parte da população brasileira votou neles. Eles estão lá, eles são representantes populares, e a gente tem e deve conversar com eles, né? Só para tentar demonstrar um pouco para você, assim, que a gente até tem um pouco de preocupação com isso e tenta fazer um equilíbrio. Por exemplo, a gente conseguiu colocar na inauguração da piscina do Flamengo, hasteando bandeira lado a lado, o vice-governador do estado e que é o doutor Cláudio Castro, e também o doutor Alessandro Molon, que é o líder da oposição no Congresso Brasileiro. Os dois estavam lado a lado hasteando bandeira, que são dois grandes rubro-negros, inclusive, né? Assim como são dois grandes rubro-negros, eu coloquei lá o doutor André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que foi eleito pelo PT, e como é o vice-presidente da República, o doutor Hamilton Mourão, que são dois grandes rubro-negros também, que se colocaram sempre à disposição de ouvir os problemas do Flamengo, até porque são rubro-negros também. Então, assim, gente, vamos tirar a política do futebol. Eu sei que tem muita gente que defende, entendeu, que dirigente esportivo deva assumir um papel de defesa política de um lado ou de outro. Isso não existe. Eu, como cidadão, eu tenho minhas preferências políticas. Nunca externei isso para ninguém. Nunca falei isto para uma pessoa sequer. Nem minha mulher sabe em quem eu voto. Eu tenho uma preocupação enorme com relação a isso. Agora, eu, como presidente do Flamengo, meu amigo, eu vou continuar, sim, a me relacionar com todas as autoridades, buscando os interesses do Flamengo, porque elas são legalmente constituídas e foram democraticamente colocadas lá, seja do lado que for. Esse é o meu papel como presidente do Flamengo, e é assim que eu vou continuar agindo enquanto eu estiver sentado na cadeira de presidente do Flamengo. É isso. Tá certo, tá certo. Ô, Sormani, você queria fazer uma pergunta? Eu vou pedir para você fazer uma pergunta rápida, porque nós estamos já caminhando para o final do programa. Então faz aí, Sormani. Não, eu só queria fazer um contraponto em relação ao que o presidente fala, porque a gente faz uma pergunta e gasta 1 minuto fazendo uma pergunta. O presidente fica 10 respondendo, então a gente não tem nem condição de contrapor. Eu compreendo perfeitamente o que ele está falando, respeito demais a posição dele, mas eu discordo. Eu discordo com quase tudo que o senhor falou, entendeu? Mas é a minha posição, eu não sou o dono da verdade. Por exemplo, o senhor disse aqui, por que parar? Porque o senhor disse, né, com todas as letras, por que parar? Parar porque a Organização Mundial de Saúde está mandando parar. Porque os infectologistas estão mandando parar. E aquilo que o Flavinho acabou de falar, quanto mais pessoas você coloca na rua, mais você tem chance de infectar as pessoas. Você citou um exemplo de um vice-presidente do Flamengo aí, se eu não estou enganado, que estava fazendo o isolamento e contraiu o vírus. Mas o vírus não foi sozinho na casa dele e bateu. Alguém levou o vírus lá. Esse alguém que levou o vírus lá, se tivesse ficado em casa e se não tivesse ido para lá, não teria infectado essa pessoa. O vírus não anda sozinho no ar. O vírus é transmitido pela saliva, no contato com as pessoas. Ou ele pegou o elevador para pegar uma pizza que ele comprou e se contaminou no elevador.
Entendeu? Que nem o senhor acabou de falar que teve, não sei com quem, dizendo que precisava voltar a trabalhar porque tá necessitando, tá fazendo um biscate aqui, outro ali. Eu compreendo isso. Agora, é dever do Estado socorrer essas pessoas. E se essas pessoas não podem ser atendidas pelo Estado, que essas pessoas saiam para trabalhar. Não o Flamengo querer fazer um jogo de futebol. É isso que eu discordo. Eu respeito o seu ponto de vista, presidente. Então, deixa o Landim falar, com clareza, com muita educação, com muita atenção conosco. Mas eu posso dizer, em nenhum momento o senhor me convenceu, do que o senhor falou, entendeu? Bom, agora deixa o Landim falar. Fala, Landim. Então, Sormani, deixa eu responder aqui a sua pergunta. Eu discordo pelo seguinte, Sormani. Se você for ver no mundo onde... E olha que eu não sou médico, tá? Mas eu estudo. E eu procuro... Se você for ver no mundo onde você teve mais sucesso no mundo, você pega os países como o Japão, como a Coreia, o que aconteceu? Ninguém parou. As atividades não pararam. O que foi feito foi teste. Se você está me dizendo o seguinte, que o Estado não tem condição de testar porque o Brasil é pobre, porque ele não pode testar, mas as pessoas lá eram testadas na rua, as pessoas faziam teste Nova de Zelândia temperatura. Não parou, não. Não parou, não. No Japão não parou, não. Parou sim. E não teve, parou. não. Itália não. Parou, Espanha parou. Todo mundo parou, presidente. Não, a Itália parou. Não, a Itália parou, é verdade. Mas parou. Eu não estou dizendo que deu certo. Nova Zelândia parou. A Itália parou, o seguinte... A Suécia não parou e continua todo mundo infectado. Peraí. Sormani, deixa o Landim falar, Sormani. Fala, presidente. Peraí, minha vez de falar, por favor, minha vez de falar aqui. Então é o seguinte, o grande problema é o seguinte, aonde houve maior sucesso nos países onde houve o maior sucesso foi onde houve a maior quantidade de teste. Aonde as pessoas que estavam com a doença eram identificadas ou na rua porque estavam com alta temperatura ou porque se faziam realmente um número de testes muito grande e essas pessoas iam sendo isoladas. Esses foram os grandes casos de sucesso. E é isso que nós estamos tentando fazer. Você está dizendo o seguinte... O Estado brasileiro não tem condição... Aliás, alguém já falou isso. Não sei se foi o Pascoal no início que falou. Mas assim, o Estado brasileiro não tem condição de fazer teste em todo mundo e tal. Então, tá bom. Então, vamos pegar e vamos botar todo mundo parado. Mas sim, o que eu quero dizer é o seguinte. O futebol tem condição de fazer. O futebol é uma atividade que está se propondo a fazer aquilo que foi, vamos dizer assim... Foi o que deu mais sucesso no mundo, em termos de evitar a contaminação. Era testar e isolar. E não, o isolamento, e hoje a gente vê os casos da Itália, é um caso clássico do que não fazer, né? Você pegar, no momento em que a pandemia já estava disseminada por crianças, você não suspender as atividades econômicas e mandar as crianças para casa num país... que é latino, que tem relações como nós temos, onde essas crianças foram ser cuidadas pelos avós. E eles pegaram e transmitiram para todos os avós e, de repente, tivemos a população de maior idade toda sendo contaminada ao mesmo tempo enquanto os pais estavam trabalhando. Isso aí é um exemplo do que não fazer. A gente estudou o exemplo do que deu certo e do que teve sucesso, que é testar e isolar durante um tempo, enquanto ele tiver, e depois reintegrar. E é isso que o futebol consegue fazer. É isso que eu estou dizendo que o futebol consegue fazer de forma diferente. E que o país não consegue fazer com 209 milhões de pessoas. Mas o futebol consegue. É um bom exemplo. E poderia servir de exemplo para outras atividades. É isso que eu defendo. Mas é isso. Landim, eu queria agradecer demais a tua participação. Agradecer mesmo, porque, repito, estamos tentando contactar vários dirigentes, ninguém quis entrar no ar. Você pediu, você falou, entra, ouviu as perguntas, respondeu, e quem está em casa que tire as conclusões. Mas muito obrigado, Landim, muito obrigado mesmo. Eu acho muito bacana da sua parte entrar no ar, ouvir
mostrar seu ponto de vista, tá certo? E repito, quem está em casa, que tire suas conclusões. Obrigado, viu, Landim? Sucesso aí, boa sorte, um abração. Obrigado a você pelo convite. Vocês aqui têm sido sempre parceiros aí do Flamengo na divulgação das coisas que a gente faz. Eu acho que só tenho a agradecer aí por mais essa oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado. Valeu, Landim. Obrigado, Landim. Um abração aí. Rapaz, que entrevista aqui do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Nós até atrasamos um pouco o programa aí, nós vamos fazer um break. E, infelizmente, uma notícia muito triste que chega pra gente agora. O Vadão, treinador, que foi técnico do Corinthians, do São Paulo, recentemente estava aí dirigindo a seleção brasileira feminina. Infelizmente, o Vadão faleceu hoje, vítima de um câncer no fígado que ele descobriu em dezembro. E, infelizmente, aí o Vadão faleceu. Então, todos os sentimentos aí do Fox Sports, a família do Vadão. Nós vamos para um break e voltamos já já com um atrasado Fox Sports Rádio, mas por uma boa causa, hein? Que entrevista do presidente do Flamengo aqui no Fox Sports Rádio. A gente já volta. Volta aqui ao Fox Sports Rádio, que programa, que audiência, que repercussão incrível essa entrevista do presidente do Flamengo aqui, 1 hora de entrevista aqui, o Landim ao vivo no Fox Sports Rádio. E lembrando, contagem regressiva, amanhã o jogo, o clássico, campeonato alemão, Bundesliga amanhã, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, o líder contra o vice-líder. Esse jogo aí pode mudar o destino do campeonato. O clássico, o jogo. Amanhã o Fox Sports Rádio começa às 11 da manhã, termina 12:30, e aí você vai acompanhar esse jogaço, tá bom? Gente, valeu, Sormani, Flavinho, passa